A doce paz de Cristo, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui, Evangelista Josué, mais uma vez, com a nossa lição. Neste domingo, nós vamos estar estudando a lição dos novos convertidos. Então, a minha fala vai aí aos professores. Muito obrigado, Deus abençoe vocês de forma grandíssima. E aos alunos, novos convertidos, você que está aí crescendo na graça e no conhecimento. A lição deste domingo é a lição de número 5. Corra aí aos seus olhos para a página de número 23 da sua lição. E a lição 5, ela vai falar sobre conhecendo o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é conhecer o Espírito Santo. Não tem como o cristão sobreviver neste mundo se ele não ter a pessoa do Espírito Santo constantemente na sua vida. Nós estamos vindo de uma sequência. Vou só lembrar você. Os demais companheiros têm passado, têm falado sobre a pessoa do Pai, conhecendo Deus. Lembra lá da teontologia? Depois vieram e estudamos sobre conhecendo a pessoa de Cristo, que é a cristologia. Hoje vamos estar fechando o assunto chamado trinitarianismo, ou seja, o assunto da trindade. A pessoa do Pai já foi estudada, do Filho já foi estudada e hoje vamos estudar a pessoa do Espírito Santo, fechando a trindade. Interessante que nós estamos vivendo justamente a era do Espírito Santo, a dispensação da graça, também chamada dispensação da igreja, e em especial a dispensação do Espírito Santo, porque Deus tem feito coisas fantásticas no meio do seu povo, da sua igreja, nos 4 cantos da terra. O Espírito Santo de Deus tem batizado, tem renovado, tem ensinado, tem reforçado, tem intercedido. E nós vamos ver aqui as funções do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, com que ele se preocupa, a obra missionária e assim sucessivamente. Então fique atento, o tempo é curto, eu tenho que correr, ele é nosso inimigo, tá bom? Então a lição, conhecendo o Espírito Santo. Todo cristão deve conhecer, deve ter intimidade, deve buscá-lo em oração, deve buscá-lo em jejum, deve buscá-lo pela palavra e tê-lo como seu maior e melhor amigo. Viu, novo convertido? Pegue essa dica aí. A Bíblia diz, está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, ou seja, palavras são inefáveis, né? Pede a Deus em nosso favor. Olha, uma das funções do Espírito Santo, já sabemos que ele também é chamado de Espírito de Deus. Nós vamos ver que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver alguns nomes na qual o Espírito Santo ele é também conhecido e assim chamado. Nós vamos ver isso mais para frente. O Para Meditar diz, o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso guia fiel. Quando estamos entristecidos, ele suavemente nos conforta e nos leva em seus braços. Ou seja, novo convertido naquela luta diária, querendo abandonar o pecado, não é isso? Aquilo que lhe afastava de Deus, o cigarro, a bebida, os amigos falsos que nos levam sempre a caminhos ruins. E aí a gente pede o quê? A graça de Deus, a presença do Espírito Santo para poder nos fortalecer nessa nova caminhada, nessa decisão de andar com Cristo, por Cristo e para a glória do seu nome. Então o Espírito Santo, querido, é aquele que está na igreja, fortalecendo, ensinando, intercedendo, fortalecendo a cada dia a caminhada do cristão. Então, novo convertido, amado irmão que está me assistindo, não tem como nós, como cristãos, sobrevivermos neste mundo em densas trevas sem a presença do Espírito Santo, que é o Espírito de luz, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, e assim sucessivamente. Interessante que ao final desta lição, eu peço a Deus que você compreenda, entenda que o Espírito Santo é Deus. Isso aqui é algo vital e crucial que você aprenda hoje. Segundo, saber por quais nomes o Espírito Santo é conhecido, já citei alguns aqui.
Conhecer a pessoa do Espírito Santo. Como assim pessoa? Vamos já saber. Enumerar os símbolos do Espírito Santo. Existem alguns símbolos pela qual ele também é identificado. E, claro, desejar que você, novo convertido e cristão antigo, não precisa ser novo convertido. Há muitos cristãos que servem a Deus há 5, 10, 15 anos que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. E não tem coisa mais maravilhosa do que você ser cheio do Espírito Santo pelo batismo. E é o que nós desejamos que você busque incessantemente, manhã, tarde, noite, nos cultos, intercedendo para que Deus lhe encha a cada vez mais. Primeiro item, nome dado ao Espírito Santo. São vários. Existem vários nomes, né? E dentre eles eu quero citar aqui o primeiro. Ele é também chamado de Espírito de Deus. Quando nós contemplamos no Gênesis 1, 2, nós vamos ver ali, né? No criacionismo hebreu, que é o que nós cristãos acreditamos que Deus criou todas as coisas, nós vemos a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre a face das águas, né? Jó 33:4 diz assim: pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Então o Espírito Santo também, ele é o Espírito de Deus, como também é o Espírito de Cristo, como também é o Espírito da verdade. Amém? B, ele também é chamado de Espírito do Senhor, ou seja, Senhor no hebraico, eles chamam lá de Adonai. Então existe uma diferença entre Adonai e Baal, porque todos significam Senhor, tanto Adonai quanto Baal. Porém, deixa eu fazer aqui uma breve distinção desses dois nomes em hebraico. Baal é Senhor no sentido de dono, de dominador, de déspota, de tirano. Ele não lhe dá chance de você se defender ou de liberdade. Agora, o Adonai dos hebreus, nós já vamos ver que tem o símbolo de senhor, de dono, de proprietário, mas no sentido de lhe dar o livre-arbítrio para você tomar as decisões que você precisa tomar. Ele como Abba Pai, o sentido de Adonai é de paizinho, aquele paizão que mesmo tendo autoridade ama o seu filho. Então, ele é Espírito do Senhor, que dentro do hebraico é Adonai. Então ele é o nosso Senhor, graças a Deus por isso, não é? Outra qualidade que o Espírito Santo também e faz, ele é auxiliador, ou seja, ele auxilia todos aqueles que o buscam. A igreja, os cristãos na face da terra, quando estamos entristecidos, somos acusados, somos enganados, esquecidos, perseguidos, maltratados, quem é que está ao nosso lado quando todos nos abandonam? O Espírito Santo de Deus, fortalecendo, dando graça, massageando o nosso coração e dizendo que nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. Ou seja, não somos órfãos. Novo convertido, talvez pela sua decisão de aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador, sua família talvez o abandonou, quem era casado, talvez a esposa abandonou, o marido abandonou, os filhos não quiseram mais por conta da antiga religião que você seguia. Hoje está seguindo a Cristo, que não é uma religião, mas Cristo é o Senhor que salva, que cura, que transforma, o mais vil pecador, e é Deus, é a pessoa do Espírito Santo quem vai lhe dar graça para sobreviver de forma abundante em meio às crises. Então ele é o auxiliador da igreja. O Espírito Santo também ele é mestre aqui no campo do ensino, justamente. Lá em Israel chamam de Raboni, né? Mas no mundo atual nós vamos ter aí o mestrado, os PhDs, aí tem alguns que têm o D.D, doutor em divindades, né? Nós vamos ver que o Espírito Santo está acima de todas essas coisas. Colossenses diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E se Cristo é Deus e Deus é Espírito, nós estamos falando da Trindade Santa, ele é mestre por excelência da igreja. O Espírito Santo também ele é intercessor. Quando nós não temos condição alguma de nos defender, quando nós não temos condição alguma de orar, quando as palavras embaralham,
né? E nós engasgamos e não tem o que dizer. Aí entra a pessoa do Espírito Santo com palavras que o português não expressa, né? Palavras inefáveis diante de Deus em nosso favor, roga por nós e Deus age para a glória do seu nome, a meu favor e a teu favor. Então entenda, o Espírito Santo ele está para te ajudar em todas as coisas. Ele está para lhe fortalecer em tudo, lhe ensinar em tudo. Quem é o Espírito Santo? Nós já vimos aqui algumas qualidades, né? Porque existem alguns filósofos, algumas pessoas que desvirtuam a pessoa do Espírito Santo. Citam que é uma força, citam que é uma energia, citam que é uma luz. Mas à luz das Sagradas Escrituras, nós sabemos que o Espírito Santo, a primeira verdade incontestável é que ele é Deus. Exatamente, o Espírito Santo é Deus. Nós contemplamos ali no Gênesis 1:2, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas no início de tudo. Participou da criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, da criação, da natureza, dos seres, de todas as coisas. Então, o Espírito Santo é Deus. Não tem como eu dividir Deus do Filho e do Espírito Santo. Você tem como se dividir? Você é composto tricotomicamente por corpo, alma e espírito. Se eu tirar seu corpo, já acabou Josué. Se eu tirar a alma, acabou Josué. Se eu tirar o espírito, acabou Josué. Ou seja, são três que formam um, a pessoa do Josué. Então, é três que formam um, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. Amém? Não esqueça disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ou seja, como pessoa, ela tem personalidade. Aí eu vou tentar explicar aqui melhor. A Bíblia está repleta de fatos na qual nós vemos aí que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo intercede, que o Espírito Santo ouve, que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo tem volição, ou seja, tem vontade. Isso são características não de apenas de uma luz, ou apenas de uma energia, ou de uma força cósmica. Não, isso aqui é Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, apesar de ser espírito, né, que nós entendemos assim, mas que também nos ouve, fala conosco, nos conforta, nos ensina e assim sucessivamente. Aquilo que uma pessoa, características de uma pessoa pode fazer, o Espírito Santo de Deus faz em favor da igreja. Amém? O tópico 3 da lição está falando sobre os símbolos do Espírito Santo. Já sabemos que o Espírito Santo é Deus, já sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, já sabemos que o Espírito Santo se entristece, tem vontade, etc. E o Espírito Santo, dentro das Sagradas Escrituras, existem algumas coisas que o identificam. Exemplo, primeiro, água. A água simboliza o Espírito Santo. Quando nós vamos lá para a igreja primitiva, e quando eu falo igreja primitiva, eu estou falando lá no período dos sacerdotes mesmo, do tabernáculo móvel, lá feito por Moisés, bem na entrada do tabernáculo tinha a pia de bronze. Essa pia de bronze tinha água, na qual os sacerdotes se lavavam antes do proceder. Ou seja, a água fala de lavagem. O Espírito Santo nos lava de toda a maldade, de tudo aquilo que o pecado possa ter nos sujado, né? O Espírito Santo, como água, ele mata a sede do sedento, ou seja, a tua sede de justiça. É o Espírito Santo quem mata. E como água, o Espírito Santo não pode faltar na tua vida, novo convertido, cristão, porque 80% do corpo humano é líquido, é água, secreções, ou seja, água é vida e o Espírito Santo é a vida espiritual que você precisa ter constantemente na sua vida. Outro símbolo é o vento, da mesma forma, vento do hebraico ruach, e diga-se de passagem, a doutrina que estuda o Espírito Santo é a pneumatologia. Logo, pneuma vem de sopro, vem de vento, né, da ruach, do hebraico, sopro, vento, vida. Mais uma vez a lição dizendo, através dos símbolos do Espírito Santo, que ele é indispensável. O que nós precisamos de fundamental para sobreviver aqui? Não é de ar, não é de vento, não é de sopro, e Deus nos dá de graça. O Espírito Santo está à tua disposição para que você continue vivendo.
Você já está utilizando do ar 0800 que Deus te dá, que Deus nos dá, não é? E o Espírito Santo também está à tua disposição de forma gratuita, no sentido, porque o preço já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Fogo fala também de vida. Fogo fala de luz, fogo fala de ardor, ou seja, eu não consigo sobreviver sem água, eu não consigo sobreviver sem vento, eu não consigo sobreviver sem calor. Da mesma forma, no mundo espiritual, eu preciso do Espírito Santo, com todas essas características, para me manter saudavelmente, espiritualmente falando. O tópico 4 da lição, e nós já estamos caminhando para o final, diz o seguinte: as obras do Espírito Santo. São muitas obras que o Espírito Santo realiza. Ensina, intercede, clama, é Senhor, né? Mas a primeira delas é a obra da criação. A lição não está citando esse tópico, mas me permita aqui dizer. Primeira obra, a criação. Nós vemos lá em Gênesis 1:2. A formação do homem, a criação do homem, também vemos lá no Gênesis. Como também até Apocalipse nós vamos estar vendo as obras do Espírito Santo. Na lição, o tópico A está falando a obra da salvação, que é algo crucial, que é algo fundamental na questão do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, que é salvar toda a humanidade. Para começar, não existe brasileiro, venezuelano, guianense diante de Deus. Existe uma raça só chamada humanidade. Todos, se cortar, seja negro, pardo, branco, índio, se cortar vai vir um sangue lá de cor avermelhada em todo ser humano. Então, existe uma raça só que Deus reconhece como humanidade, tá bom? A alma de um imperador e a alma de um coletor de lixo tem o mesmo valor diante de Deus e todas foram feitas no mesmo molde. Amém? Então, a obra principal do Espírito Santo, a salvação do homem. De quem? Do pecado. Porque é o Espírito Santo quem vai convencer esse pecador do pecado, da justiça e do juízo, explicando melhor. Vai explicar, pela palavra de Deus, o Espírito Santo se revela a nós dizendo o que é o pecado, que nos distancia de Deus, que nos afasta do céu. E que existe consequências se eu permaneço ou não neste pecado, que aí é onde entra a justiça. Deus, pela sua justiça e amor e misericórdia pela palavra, ele ensina a verdade, como Paulo escrevendo a Timóteo diz, que o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, justo dentro dessa justiça. O Espírito Santo convence o homem do pecado, que existe o pecado, da justiça, que ensinando a forma correta do proceder, e do juízo, que aí dentro do teu livre-arbítrio, meu querido irmão, você vai decidir se permanece no pecado ou se eu me afasto do pecado e me dirijo a Deus, tendo como consequência os céus, a absolvição, certo? Ou eu decido continuar no pecado, como é o que alguns birrentamente fazem, e, consequentemente, infelizmente, a consequência de tudo isso será a perdição eterna. A obra da salvação é prioritária, até porque Cristo Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. A morte de Cristo na cruz foi para toda a humanidade, mas nem toda a humanidade vai conseguir se salvar, até porque ela não consegue se salvar se não for em Cristo, né? Então, aqueles que creem em Cristo, que pela visão da cruz, a sombra da cruz, é que estarão salvos na pessoa de Cristo, né? Não há salvação sem a atuação do Espírito Santo, né? Estou sendo aqui ambíguo, né? Redondo, dizendo que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A letra B da lição está dizendo a obra missionária. É uma outra característica de obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele é o maior agente missionário que nós podemos conhecer. Você talvez possa ter estudado aí John Knox, pode ter estudado Martinho Lutero, pode ter estudado Billy Graham, pode ter estudado
Charles Spurgeon e tantos outros nobres evangelistas e pregadores dos séculos passados e que evangelizaram suas nações e seus continentes. Muito bem, glória a Deus por isso. Mas o maior agente missionário que impulsionou John Knox, Lutero, Spurgeon, Billy Graham e tantos outros é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Então o Espírito Santo de Deus, ele é o maior agente, é interesse dele que todo ser humano, seja dignatário entre os grandes e nobres ou os pauperizados, os que estão na miséria social, não importa aonde você esteja. O que importa é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma do inferno e levar para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Salvar todos os homens é o alvo maior do plano missionário de Jesus Cristo. E aqueles que são movidos pelo Espírito Santo sentem o ardor missionário. Amém? Então, você pode fazer missões urbanas, missões intermunicipais, missões internacionais, missões indígenas. Aonde você estiver e botar a planta do seu pé e for movido pelo Espírito Santo de Deus, não se cale. Não cale o Espírito Santo e que Deus possa lhe usar como boca de Deus para as nações e por onde você passar. Amém? Uma outra obra do Espírito Santo, que essa daqui também é fantástica, e eu quero compartilhar com você agora, que é o revestimento de poder. Jesus disse aos discípulos: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando justamente da porção dobrada do Espírito Santo, aqui me permita dizer, não está bem falando assim, mas os discípulos seriam cheios do Espírito Santo, né? Tem um momento lá que o lugar foi cheio de línguas como que de fogo e tomaram de uma forma sobrenatural ali a presença do Espírito Santo, porque Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão, ensinar a verdade, o reino de Deus, o reino dos céus, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Logo isso, ele subindo aos céus, ele disse: rogarei ao Pai que ele envie outro Consolador, e esse Consolador permanecerá convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, querido, o Espírito Santo de Deus está conosco até o arrebatamento da igreja e após o arrebatamento. É o Espírito Santo de Deus quem vai apresentar a noiva, a igreja, eu, você, em corpos glorificados no arrebatamento, a pessoa do Filho e, logicamente, a pessoa do Espírito Santo para iniciarmos a festa, as bodas do Cordeiro. Então, esse revestimento de poder aqui é justamente o Espírito Santo que estaria fortalecendo, dirigindo os primeiros pais da igreja ali, os apóstolos, logo depois deles os primeiros cristãos, logo depois deles vindo aí a igreja até os dias de hoje. É quem nos dá coragem, é o colete, esse colete à prova de balas, que quando vem o inimigo com toda a força contra nós, igreja, o que nos faz permanecer de pé é a pessoa do Espírito Santo que está conosco, nos confortando, nos dando graça todos os dias da vida, até que a igreja seja arrebatada. Evangelista, a lição está terminando, como é que eu faço para ter esse Espírito Santo comigo? É interessante, porque primeiro você já é cristão, não é? Se você está me ouvindo, ou você já aceitou a Jesus, ou você está pensando em aceitá-lo, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Então, quem aceita Jesus já tem o selo, já é selado pelo Espírito Santo. Aí vem o batismo para arrependimentos, que é o batismo com águas, que tem data, hora e local certo. E tem o batismo com o Espírito Santo com fogo, que é justamente o batismo com o Espírito Santo, que não tem data, nem local e nem hora certa. Aí é uma questão de sacrifício, de vontade de você ter diante de Deus, de busca incessante por esse batismo com o Espírito Santo. Interessante que não tem nada a ver com salvação. Salvação você já tem. É questão com revestimento de poder, como a lição está falando, né? É mais ou menos assim, aquele soldado vai entrar numa favela sem colete, a probabilidade dele sair dali morto é muito grande. Agora, se ele entra com capacete,
com o colete todo aparado, é aqui onde entra o revestimento de poder. Nós, como igreja, enfrentamos e adentramos as regiões malignas, diabólicas, tentando libertar pessoas pelo poder da palavra. Então, nós vamos precisar desse revestimento de poder, que é a presença do Espírito Santo de uma forma mais contundente, mais eficaz na nossa vida. Como é que eu consigo isso então, evangelista? Pela oração, que é indispensável. Tem um ditado popular que diz aí que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então, novo convertido, você precisa ver na oração algo prazeroso, algo contínuo, algo paulatino, algo diário, antes do café, antes do almoço, antes da janta, antes de dormir, ao acordar, ter uma vida de oração. Grandes homens de Deus venceram porque oraram constantemente. Primeiro, eu preciso orar. Segundo, eu preciso jejuar. Aí aqui está falando de quebrantamento de espírito, de carne, da minha vontade, né? E terceiro, dedicar na leitura das Sagradas Escrituras. Eu preciso conhecer Deus ainda mais através da Bíblia. A Bíblia é uma carta de um Pai amoroso à sua humanidade, aqueles que Ele querem bem. Então, eu preciso orar, eu preciso jejuar, e eu preciso que jejuar está dentro do sacrifício diário que eu tenho que fazer e de ler constantemente a palavra de Deus. Amém? Como diz aqui em Efésios 5,18, a ordem bíblica é: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. A conclusão diz o seguinte: somente os seguidores de Jesus têm o singular privilégio de desfrutar da companhia sublime do Espírito Santo. Então se sinta aí mais do que abençoado, porque o que há dentro de ti é algo fenomenal, transcendental, é literalmente Deus na pessoa do Espírito Santo, e Jesus nos assegura este presente tão valioso, que é o revestimento de poder pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você, novo convertido, professor dos novos convertidos. Que lição maravilhosa, conhecendo o Pai, a teontologia, conhecendo o Filho dentro da cristologia, e agora conhecendo o Espírito Santo dentro da pneumatologia ou paracletologia, que está mais voltada à questão de nosso advogado, nosso intercessor e nosso amigo. Que Deus abençoe. Mais uma aula virá no domingo que vem, nesse mesmo canal. Assista pelas redes sociais, e eu convido você, se possível, traga mais alguém para assistir com você essas aulas que têm sido uma bênção para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém.